Então, irmão, nós estamos na nossa terceira aula. Nós estamos falando sobre epístolas católicas, né? Universais. Tá certo ou não? Tá certo. Católica, porque a palavra católica significa o quê? Universais, né? Então são as epístolas gerais ou universais. Os irmãos ficam até, que isso? Pode escandalizar alguém, mas eu sou católico, apostólico, evangélico. Inclusive, não sou católico apostólico romano, sou católico apostólico evangélico. Inclusive a Igreja Universal poderia ser chamada Igreja Católica do Reino de É Deus. católica, a palavra católica é universal, não tem nada a ver. Não foi por causa de alguma exclusividade da Igreja Católica que não pode usar o católica? Ou é por preconceito dele? Não, porque católico foi bem mais na frente na história, né, que ela tomou esse nome aí. Ela era igreja cristã, é a igreja tradicional, segundo eles, né? A igreja da tradição. Sim, eu digo Para eles, nós somos os hereges, né? outra denominação usar esse título, esse nome, nunca vi. Isso foi no decorrer da história que tomou esse nome, né? Igreja católica apostólica. Provavelmente depois, com certeza, depois da reforma, né? Porque o Lutero nunca deixou de ser católico, ele nunca quis deixar de ser católico. Inclusive ele era padre, né? Ele era monge, agostiniano. Ele era tão católico que ele casou com a freira. A Catarina Vambora, o nome dela, né? Então, irmão, nós vamos falar sobre a epístola a Tiago, né? A autoria, essa aqui não é epístola a Tiago, tá? Muitos crentes fazem confusão. É epístola de Tiago. Então, quem escreveu foi Tiago. Porque tem as epístolas de Paulo para Timóteo, né? Aos Coríntios, aos Tessalonicenses, né? Agora é epístola de Tiago. Então esse aqui é o Tiago, foi Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Mas quem que era esse Tiago? O irmão aqui já levantou a pelota, né? Dos inúmeros indivíduos que nós temos na Bíblia que tinha esse nome, lá no Novo Testamento, só 2 foram apresentados como possíveis autores dessa epístola. O primeiro é o Tiago, filho do Zebedeu, irmão lá do João, né? Que foram aqueles que lá em Lucas 9, se a memória não me trai, estavam lá em Samaria. Jesus pregou em Samaria e os samaritanos não quiseram ouvir. Eles revoltados, os dois, viram que eles maltrataram, inclusive, né? Quando a gente fala que eles foram maltratados, não foram bem recebidos, irmãos, eles eram até apedrejados, sabe? As pessoas jogavam pedra. Aí eles pegaram e disseram: Senhor, o Senhor quer que a gente clame agora fogo do céu para que consuma esses homens, essas pessoas? Jesus falou: não, vocês não sabem que espírito vocês são. Não foi para isso que Jesus veio, né? Jesus veio para trazer uma palavra conciliadora, né? Não uma palavra de condenação. Por que Jesus não trouxe uma palavra de condenação? Porque nós já estávamos condenados. Eu não tinha que trazer palavra de condenação nenhuma. Vós já estáveis mortos em vossos pecados e vossos delitos. Então nós já estávamos mortos. Por isso Jesus não veio amaldiçoar, ele veio salvar o que estava perdido, né? O segundo Tiago é o Tiago, irmão do Senhor, aquele Tiago lá de Atos dos Apóstolos, né? Quando Pedro estava lá conversando com os irmãozinhos que não eram judeus, Paulo estava também nesse mesmo evento em Jerusalém. Daqui a pouco ele viu Tiago chegando com outros irmãos, ele saiu de perto dos irmãos que não eram judeus e foi para perto dos judeus. E o apóstolo Paulo repreendeu ele. Você está fazendo isso só porque Tiago chegou aí? Já pensou, irmão? Falou em voz alta na frente de todo mundo, né? Ô Pedro, só porque o Tiago chegou, você saiu daqui de perto, vem volta para cá. Então esse é o outro Tiago, né? Então o Tiago, irmão de Jesus. E ele faz menção, Tiago, irmão do Senhor, né? Então a opinião tradicional identifica o autor como sendo Tiago, irmão do Senhor. A semelhança da linguagem da epístola com as palavras de Tiago em Atos 15. A gente percebe assim pela maneira, as falas, né, dos textos,
a gente percebe que é comum a um certo tipo de pessoa. Quando você está falando no telefone, de repente você percebe pelo timbre da voz. E às vezes quando a pessoa escreve, você percebe também pela maneira que ela se comunica. Assim, as pessoas que, acho que só pelo jeito dela se comunicar, acho que é fulano. Então, na questão escriturística, também, a gente consegue identificar. Acontece também na epístola passada que nós estudamos, que é os Hebreus. Por muito tempo se achou que fosse do apóstolo Paulo, né? Pode ser, mas é quase certeza que não. Ela pode ser de Lucas, pode ser de Apolo, né? Clemente, pode ser de outras pessoas, né? Mas os mais prováveis é de Lucas ou Apolo. A data e o lugar que foi escrito. Aproximadamente, essa aqui é uma epístola tardia, né? Alguns dizem que provavelmente 150 depois de Cristo. Tá? Então, muitas são as opiniões prevalecentes sobre a data de Tiago. Aqueles que aceitam a autoria tradicional costumam datá-la entre o meio dos anos 40 e começo de 60. Então, existe um grupo que acha que foi 40 e 60, e outros, se foi o outro Tiago, foi o ano 150 da nossa época. Eu, particularmente, eu acho que foi antes. Eu acredito que tenha sido antes. Acho que a maioria dos estudiosos acreditam que foi nessa data, 44, 60. Quando a gente estuda a história da igreja, irmãos, esse negócio de data é muito complicado, né? Vocês sabem que existia mais de 4 mil, 5 mil evangelhos. 5 mil. Como é que chegaram a esses 4? É só pelo Espírito Santo de Deus, né? Tinha os chamados evangelhos apócrifos. Eu tenho, inclusive, alguns eu comprei, né? Eu tenho o de Tomé, tenho o de Madalena, tenho o Apocalipse de Pedro. Isso é tudo evangelho ou livros apócrifos, né? Apócrifo por quê? Porque eles não têm sustentação na palavra de Deus. Um livro, para ser considerado canônico, ele tem que ter sido mencionado por outro autor, né? Então, no caso aqui, nesses livros apócrifos, eles não têm sustentação. Tem até um evangelho lá que diz que Jesus, uma vez que era criança, estava brincando, é o Apocalipse de Pedro, parece, se não me engano. Ele estava brincando com as outras crianças, amiguinhos dele, numa pocinha de água, fazendo passarinho de lama, de barro. E chegaram uns moleques lá, atormentados, e pisaram no passarinho. Esmagou aquele... Irmão, isso não está na Bíblia não, tá? Sim, isso aí é apócrifo, né? Pelo amor de Deus. a pregação. Não, você não vai falar isso. Isso está escrito lá no livro. Você pode até na internet, você baixa esses livros aí. Tem filme, né? Já foi tem filme. Tem na internet ali. Tem, né? Aí diz que o cara pisou nos passarinhos, esmagou, aí que o Jesus criança pegou aquele passarinho esmagado, acertou, jogou pra cima e o passarinho saiu voando. Outra que Jesus era nenê, bebezinho, né? E entrou endemoniado na casa de Maria, entrou pelo quintal e tinha é tão absurdo, ó. Diz que as fraldas de Jesus estavam penduradas. Já tinha fralda naquela época. Johnson. Na pampa eu jogar fora, mas tinha aquelas de algodão. Eu lavei muito meus moleques. Aquela de... Meu Deus, aquela fralda é horrível de lavar, né? O pessoal que teve filho na antiga, aí sabe como é que é, né? Aí botava no varal aqueles monte de bandeirinha branca, né? Aí era igual, diz que na casa de Maria tava lá aquelas bandeirolas lá, né? E entrou endemoniado, na hora que ele entrou, enroscou uma fralda na cabeça dele e saiu entrando pela casa assim, e aquela fralda libertou ele. Olha, mano, isso é um absurdo, né? Mas a gente não tem base nenhuma para isso aí, tá? O livro de Tiago também, ele tem uma escatologia, né? Também aponta para uma... Não, desculpe. A expectativa da volta do Senhor Jesus aumenta de intensidade com o que foi encontrado em 1 e 2 Tessalonicenses. Não há nenhuma sugestão de uma crença em que a volta ainda é distante, tal como encontramos nos últimos livros do Novo Testamento. E não há nenhuma visão apocalíptica ou evoluções semelhantes como as que encontramos na literatura mais tardia.
Os leitores de Tiago viviam na expectativa ativa e poderosa da iminente volta de Jesus. Então, as epístolas, irmãos, Tessalonicenses principalmente, né? 1ª e 2ª Tessalonicenses, Tiago também, demonstra que os irmãos estavam esperando Jesus voltar a qualquer momento. Assim como nós também devemos esperar, né? Para qualquer momento. Então havia essa expectativa. Não existe na literatura cristã, no 2º século, que nada que possa se igualar aos ensinamentos escatológicos sempre poderosos desta epístola. A passagem mais difícil para adaptar o livro é a famosa passagem que fala da fé e das obras. O Tiago vai dizer que fé sem obras é. Por isso que o Lutero, você sabe que o Lutero saiu da Igreja Católica exatamente porque a Igreja Católica defende a salvação pelas obras. O próprio Lutero, ele se trancava no quartinho lá de noite, madrugada, e ficava se espancando, né? Se espancando, se autoflagelando, achando que isso tiraria os pecados dele. Então ele achava que seria salvo por aquilo que ele viesse a fazer para Deus. Salvação pelas obras. Da esmola, da cesta básica, estou usando a linguagem nossa aqui agora. Frequentar culto, isso aí não salva ninguém não, irmãos. Dízimo, isso aí não salva ninguém. É importante? Todas as coisas são importantes. Mas o que é mais importante, irmãos, é a nossa fé. O justo viverá da fé. Então foi por isso que o Lutero ele rompeu com a Igreja Católica, dentre outras coisas, né? Tanto é que você lê lá as 95 teses, irmãos, mais de 70% daquelas teses lá, mais de 60 dessas 95 fala só de dinheiro. Se você pegasse aquelas teses que ele botou e botar na porta de algumas igrejas hoje, é a mesma coisa. Está acontecendo hoje, estava acontecendo naquela época. Venda de indulgência, venda para ficar livre de pecado, comprar a favor de Deus, pagar para ficar livre de pecado. Tá? Pode ainda não, graças a Deus, ainda não, algumas coisas não chegar na nossa igreja, mas em outras aí o negócio já até extrapolou até. Entendeu? Então, já que ele saiu da igreja exatamente por essa questão de que eles defendem a salvação pelas obras, aí quando ele lê a epístola de Tiago e diz que não é pelas obras que nós somos salvos, porque a fé sem obras é morta, ele passa a chamar a epístola de Tiago, o Lutero chama a epístola de Tiago de epístola de palha. Que ele fala, mas, quer dizer, chocou exatamente com aquilo que ele defendia. Bom, mas o que o Lutero pensou não tem nada a ver, não vai mudar nada. É a concepção dele. Bom, então essa é a passagem mais difícil de... Mas esse ponto de vista dele, essa tese dele, durante o período em que ele ainda está dentro da Igreja Católica. Não, porque já tinha saído. Já tinha saído. Já tinha saído. Então ele defende até o último dia da vida dele que a carta de Tiago é uma carta... Dentre outras coisas, Dentre outras coisas. Se você ler a história do Lutero, ele em princípio pregava para judeus, né? Mas depois ele começou a ter ódio dos judeus, porque os judeus não se convertiam. É atribuído ao Lutero uma obra chamada Esses Judeus e Suas Mentiras, olha. Esses Judeus e Suas Mentiras, que o próprio Hitler, lá na frente da Segunda Guerra Mundial, ele vai escrever um livro chamado Mein Kampf, né? Minha Luta. E ele vai dizer, não, o próprio Lutero dizia aqui que o judeu era mentiroso, e ele dizia lá, o Lutero dizia que os judeus eram dignos de mortos e tratados como porcos, porque o judeu não aceitava o evangelho. Entendeu? Olha o perigo do negócio. Mas todo mundo comete seus erros na história, não estou aqui para condenar o Lutero, só fez essa citação dele aí. Até Tiago e João. Desça fogo do céu. Entendeu? Pois é. Então,
para entender esse versículo, o leitor deve se familiarizar com estas fórmulas paulinas, por isso é difícil crer que o autor de 2, 14, 26 estivesse refutando Paulo. Então ele não está refutando Paulo, né? A gente sabe que o apóstolo Paulo fala lá, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se escandalize. Aí chega ele aqui e fala, a fé sem as obras é morta. Mas em que sentido que ele está falando isso? Ele está falando que não adianta nada você ter fé e não demonstrar essa fé de alguma maneira. Assim como os que defendem as obras para serem salvos, eles só têm obra, mas muitos não têm fé, não adianta nada dizer que tem fé e não ter obras. Então mostra as tuas obras que eu vou ver a sua fé. Então uma coisa não anula a outra. Então, nós temos que ser pessoas de fé, mas nós temos que ter obra também. Bom, mas mais uma vez, não são as nossas obras que vão nos salvar. O que nos salva é a fé na obra que Jesus fez por nós, certo? Vou mandar um pouquinho mais para frente aqui. Destinatário da carta. A única indicação direta no livro, que possivelmente sugere quem foram os leitores, encontra-se no prefácio. Ele vai dizer lá, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Os irmãos sabem que Israel, desde que é Israel está sempre na diáspora, né? O que é diáspora? Diáspora é uma saída, é um movimento. É um movimento de saída da terra prometida em direção a todo mundo. Tem judeu até na China, irmãos. Tem judeu de quanto é lugar. Nós temos 10 tribos perdidas de Israel. Sabe disso, né? A maioria dos descendentes que tem lá em Jerusalém são descendentes de Judá e Benjamim. Mas aquelas que foram levadas cativa para Samaria, né? Para a Síria, né? Depois voltaram para Samaria, eram de Samaria e foram para lá, né? Depois vieram, deixaram alguns pobres lá, né? Mas esse povo aí se misturou. Cadê eles? Você vai ter judeu depois os chamados sefaraditas, né? Que são judeus descendentes de portugueses, espanhóis. Tem judeu descendente de russo, de ucraniano, polonês. E aí eles se espalharam no mundo inteiro. É só você ver na Segunda Guerra Mundial. Eles pegavam judeu tudo quanto era país da Europa. Porque dizia que era uma raça inferior, né? Então veja que desde sempre Israel estava disperso. Então aqui ele está falando. Olha, eu tô falando aqui, nós somos 2000 anos antes da Segunda Guerra Mundial. Aos irmãos judeus que estão dispersos. Já tinha gente dispersa. Né? Então eles sempre estiveram. A começar de Abraão, né? Abraão, sai da tua terra. O Abraão não era judeu, certo? Eita, nós, agora pegou tudo. Abraão era judeu, irmãos? Não. Ele era o quê? Ele era iraquiano hoje, né? Ele nasceu no Iraque. Ele era lá de Ur dos caldeus. Ele era caldaico. Da descendência dele que saiu o judeu lá na frente, né? Bem lá na frente, os tataranetos dele lá, certo? Bisneto, né? Bisneto. Então, mas ele era profeta, ele era, né? A Bíblia diz que era profeta, ele era. Então, tradicionalmente, a frase as 12 tribos era usada para indicar toda a nação judia. Mas considerando que toda a nação judia, por mais espalhada que estivesse da diáspora, não poderia ser considerada como existindo fora da Palestina, parece indicar que o significado da frase é simbólico. Então, pode ser, isso aqui é tudo suposição, tá, irmãos? Aqui não é verdade absoluta. Isso é um livro, né, um comentário. Inclusive esse comentário que eu passei para vocês é do Moody. É do Moody, já ouviu falar do Moody? Não é qualquer, não é Taranto não, é Moody. Né? Não é do Paraguai não. Coisa boa. Então vamos lá, prosseguindo. Então o conteúdo, nós já vimos para quem que é, então provavelmente para os irmãos judeus, né? Alguém pode perguntar, mas o Tiago já não é da época da igreja? Para que ele está escrevendo para judeu? Alguém teria essa resposta? Poxa, não tem cabimento escrever para judeu se ele é da igreja? A Israel que está disperso,
aos irmãos judeus dispersos. Quem é que fazia parte da igreja, irmão, no princípio? Ah, mas aqui não se trata dos judeus cristãos convertidos. Então, mas quem que formou a base da igreja? Era brasileiro? Não. Ah, tudo judeu, né, irmãos? Judeu. O apóstolo Paulo vai falar do Israel de Deus, né? Então, com certeza são irmãos, né, que se converteram. E aqui eu vou dar meu pitaco. Eu boto até aqui uma visão dele como se fosse uma visão também de povo de Deus, né? Os irmãos judeus, mas no sentido de povo de Deus, como a igreja também inserida nesse contexto aí. Porque agora, depois da fé em Cristo, não tem mais judeu, não tem mais palestino, não tem servo, não tem senhor, não tem cita, né? Não tem romano, não tem nada. Nós somos todos iguais, né? É um povo só. E o esboço do livro, irmãos, está lá a saudação, né? Nós já falamos no capítulo 1, versículo 1. As provações está lá em 1, capítulo 1, versículo 2 a 18. Não vai dar para ler tudo, né, irmãos? Não vai dar. Então aqui já falamos da saudação. No capítulo 1, versículo 2 a 8, vai falar das provações. Tiago frequentemente, pelo menos 16 vezes, dirigiu-se aos seus leitores chamando-os de irmãos. Ele e seus leitores sentiam-se ligados por uma lealdade comum a Jesus Cristo. Sua primeira palavra é encorajamento. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então a provação será certa, irmão. Não é será que eu vou passar a provação? Não. Não é será se. É certo que passaremos. Alguns passarão mais, outros menos. Não estou jogando praga em ninguém aqui não, tá? Está escrito aí, ó. Não já está correto. Tanto é que nós somos chamados de testemunhas. Vocês sabem que a palavra testemunha na língua grega é martíria. Martíria a palavra mártir vem de martíria. E o que é martíria? É o camarada que está disposto a morrer por uma causa. Ele é um mártir. Então, quando o apóstolo Paulo, né, ser-me-eis testemunha, né, foi Jesus falando isso. Vocês serão mártir. O negócio é sério, mano. Quando chegar naquele momento lá, nós acreditamos que não, né? Mas tem um pessoal que acha que vai passar pela grande tribulação. Se tiver que receber o sinal, vai aceitar Jesus aí, né? Eu quero que pode me matar, amigo. Eu adoro ao Senhor. Então vou cortar tua cabeça. É agora, pode cortar. E aí, tá pronto? Falar é fácil, né? Não tem saída. Eu vi um vídeo dos cristãos sendo executados. Eles amarram com a fita, amarram aqui a vista assim, empurram no buraco assim, joga e... É igual fazia também na... Eles fazem isso mesmo. Então, irmãos, a provação virá. O apóstolo Pedro, ele vai falar: não estranheis quando vier sobre vós uma ardente provação, como se coisa estranha vos acontecesse. E é interessante que o Adão falou uma coisa, o presbítero Adão, a gente chama de pastor, né? Aí ele falou o seguinte, que a gente... falei de Adão, esqueci. É que a provação, a ardente provação, a gente pensa que a provação, essa provação, é só uma provação espiritual. Mas a provação é a provação na carne. E o Adão falou exatamente, ele fez uma comparação com o drogado. Eu achei interessante, nunca tinha pensado nisso. Porque ele trabalhou em casa de recuperação, né? Ele disse que quando aqueles camaradas estão se recuperando da crack ou cocaína, seja lá o que for, que toda droga é a mesma coisa. Ele disse que todo dia parece que vem 5 minutos de uma tentação assim, que dá vontade do cara fumar uma caixa ali, ou cheirar uma tonelada, né? Se ele resistir aqueles 5 minutos primeiro, o negócio passa. E não é só com droga que acontece isso não. Às vezes vem, os seus irmãos são muito santos, falam eu que sou pecador, né? Mas às vezes vem um sentimento assim, pai, vontade de pecar.
vontade de tomar uma gelada. Não é de gelada, sei lá, meter uma roubar um dinheiro. Sei lá. Dá uma de Lula. Eu tô falando assim, eu tô abrindo meu coração, irmão. Mas Jogar na loto pra ver se eu faço uma fezinha lá na Mega Sena de 100 milhões acumulada, Barão. Ô papai. Aí vem aquela coisa, daqui a pouco, rapaz, que besteira. Aí você vai ver como tudo é vaidade, né? O Salomão usa a palavra vaidade. A palavra vaidade significa é uma ilusão, mas o significado de vaidade ali é bola de sabão. Por que bola de sabão? Quando você faz, daqui a pouco, puf, não tem mais nada. É tudo ilusão, irmãos. É tudo ilusão. Ninguém melhor que Salomão. O camarada teve o que quis. Dinheiro não faltou para ele. Relacionamento lá, vários. Cavalo, ele amava cavalo, o homem. Gostar de cavalo assim. A Bíblia não diz isso aí, mas eu ouvi uma história, não sei onde foi, li, que ele tinha vários estábulos, né? Aras. Aras, né? Hoje a gente conhece por aras. Mas eram estábulos de cavalo árabe, irmãos, cavalo egípcio. Era um cavalo top lá daqueles dos árabes, né? Uma coisa finíssima, né? Ele tinha zilhões daqueles cavalos lá. E o que ele fazia? Esse camarada que contou, eu li, não estou lembrado agora. Diz que tinha os cavaleiros, para esses cavalos especiais, eram tipo os cavalos brancos. E tinha uns jovens que ele separou, uns 1000 jovens desses, que se vestiam de branco, montado em cavalo branco, e jogava pó de ouro no cabelo. Eles tinham um cabelo grande e jogava ouro em pó no cabelo. E eles passavam aquele monte de cavalo com aqueles jovens com o cabelo brilhando contra o sol. Parecia uma miragem. Era o prazer dele. Eu não duvido disso não, sabe por quê? Isso não está na Bíblia. Porque ele mandou fazer aqueles escudos de ouro, se lembra? Eram escudos grandes assim, parece que 5 quilos cada um, se não me engano. E tinha uns pequenininhos. Eram 400 ou 500 escudos desses. Pra quê? Para que quando ele entrasse no salão de inverno, ficava os soldados perfilados ali. Imagina só, o sol batendo, aqueles escudos de ouro, maciço, brilhante, e ele passando no meio, o sol batendo naquilo ali. Imagina a glória. Isso está na Bíblia. Tanto é que depois o Sisaque, o faraó, entrou lá e roubou tudo. O Roboão mandou fazer os mesmos escudos de bronze. Tá lá, tem até uma mensagem boa. Escudos de bronze. Quando as pessoas deixam as coisas de valor e se contentam com bronze, né? Mas eu não duvido que Salomão tenha feito isso daí não, porque ele fez muita extravagância, né? Então o cristão deve se alegrar na provação e não por causa da provação. Olha, entendeu? O cristão deve se alegrar na provação e não por causa da provação. Porque se a provação está vindo, é porque o Senhor te ama. O Senhor me ama. Assim, ó, velha guarda. Você pode ver que as provações, elas sempre vêm. É bom deixar claro aqui, que o próprio Tiago vai falar. Deus não tenta ninguém. O que é tentar? Ai, miserável. Ai, cai, né? Satanás é que faz isso aí. Sim. Deus não faz isso. Jesus, ele não foi tentado, ele foi provado. Né? E quem levou ele cuidado, hein? Quem levou Jesus para o deserto não foi o diabo, não. Foi o Espírito Santo. Foi para prová-lo, né? O próprio Abraão, ele não foi tentado, ele foi provado na sua fé. Então, provação é uma coisa, tentação... porque a tentação, ela tem sempre um quezinho para o mal. A provação é para o bem. E grava uma coisa, nem todo mundo que te faz o bem quer o teu bem. E nem todo mundo que faz o mal para você quer teu mal. Eu me lembro, há uns 10 anos atrás exatamente, eu tive uma hemorragia. E o médico, depois que eu fiz o acompanhamento, falou assim: amigo, é o seguinte, para se fazer cirurgia tem que fazer o pré-cirúrgico, né? Tem que fazer exame de coração, tem que fazer exame de sangue, tem que fazer um monte de exame para ver se você pode ser operado. Só que eu cheguei lá com hemorragia. Eles não fizeram exame nenhum. Ele só pegou. Ô, irmão, tá até aqui, ó, a prova aqui, ó.
Passa a barriga branca, parece bagre, né? Ó, 24 pontos aqui. Ele falou assim, amigo, se eu não te abrisse, eu não ia pensar duas vezes. Ele me fez um mal para que o mal se revertesse em bem. Então sempre quando eu tenho esse dilema aqui, eu já lembro logo disso aqui, né? Como outras coisas a gente pode lembrar, né? Então nem todo mundo que faz o mal para você está querendo seu mal. Então, ou aquele mal aconteceu para um bem maior. Para salvar a sua vida. Entendeu? Já foi tentado ou foi provado? O Jó foi provado, mano. Ele foi provado. Foi provado. Que Deus que Ele foi provado por Deus, mas Satanás queria. Olha só, ele tem as duas coisas, né? Deus queria provar para o diabo que Satanás era. Que o Jó era fiel. E Satanás, nesse aspecto, ele entra com uma tentação, usando de repente até a mulher dele ali, usando os amigos. Ele usou instrumentos ali. A perda, A perda de tudo. as doenças, se enfim. Deus não tivesse chamado a atenção por Jó, Satanás nem ia perceber. Exatamente. Talvez, né? E uma coisa é você na narrativa, você lê, até o irmão falou lá no curso, foi bom aquilo ali, no sábado passado agora. Uma coisa é você ler hoje, outra coisa é quem escreveu e outra coisa é quem passou. Porque alguém escreveu o que Jó passou. E eu estou lendo o que alguém escreveu o que Jó passou. Então são três pessoas com três visões diferentes. Quem passou, meu irmão, não sabia que Satanás tinha falado com Deus? Sabia? Não sabia nada. Ele só está em casa, um homem fiel a Deus, fazendo sacrifício para os próprios filhos, porque o filho podia ter pecado, os 10 filhos que tinha. Um homem que não tem problema na família, não dá a entender que tenha problema. Os irmãos se reuniam, os irmãos se davam bem porque se reuniam na casa de um de outro. Tudo certo, tudo certo. Tudo certo, tudo redondinho, irmãos. Tudo zero bala. Aí daqui a pouco vieram saber ou roubaram uma coisa. Vieram um outro, caiu o raio, matou, não sei o que. Acabou. Imagina uma fileira de gente numa fila para dar notícia ruim. Jó, os teus bois já foram. Próximo. Suas ovelhas. Vai piorando, né? Os teus cabritos. Misericórdia. Mas amém. Você, os seus empregados. Você, Jó, rapaz do céu. Sobrou meus filhos, pelo menos meus filhos. Seus filhos estavam reunidos lá, a casa caiu. E outro detalhe, eu acredito que Jó tinha netos. Genro. Sogra. Filhos. Não foram só 10 não. 10 foram os filhos. Irmãos, eu acredito que já devia ser casado. Porque se reuniu na casa do mais velho. Pelo menos um devia ser casado, vai. As filhas não, porque as filhas foram, né, depois. Mostra lá. Mas não foram só 10, foram mais, eu acredito que sim. Bom, fora os empregados que morreram também. Que tem empregado que é tratado como filho. Lembremos do mancebo lá, o Eleazar, né? Eliezer. E Abraão. Então, irmãos, olha aqui, ó, a gente pega um textinho, já, o negócio já não dá para ficar muito tempo, E é né? interessante ver a maturidade dele, pastor Terano, que ele não atribui nada ao diabo, ele atribui a Deus, e permissão de Deus, né? É interessante. Não, nem a Deus. O Senhor deu, o Senhor tirou. Na realidade ele faz reclamação do dia que ele nasceu, né? Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Mas ele não atribui para E eu li o livro todo, eu cheguei à conclusão de que o que mais intrigou ele é o porquê, consciente das qualidades que ele tinha diante de Deus, o próprio Deus exalta ele diante do ouviste, meu servo Jó, não tem ninguém como ele na terra, e ele consciente da sua perfeição, da sua integridade diante do seu Deus, por que tudo aquilo acontece? Eu cheguei a essa, foi o que mais... Foi bom você levantar essa bola aí, que tá dentro não estou fugindo da lição não, tá? Nós falamos aqui da perseguição e da provação. O nosso problema, irmãos, você fala uma coisa séria. Por que essas coisas acontecem comigo que eu sou tão bonzinho? Quem foi que disse que você é bonzinho? Primeira coisa. Quem disse que eu sou bonzinho? Não fala você não. Quem disse que eu sou bonzinho? Eu não valho nada, irmão. Como diz o pessoal, não vale uma pitada de fumo podre. Que de bonzinho a gente tem? Eu não merecia isso. Eu não merecia meu não. Eu merecia, sabe o quê? Fogo, lago de fogo e enxofre.
É o que eu merecia. Tem gente que se anima porque eu não sei, você não merece nada, irmão. O que a gente merece? Não merece nada. Tem um carguinho, alguma coisa assim. Tem. Só Então, no status já se... a primeira coisa é entendermos que nós não merecemos nada de bom. Não. Então quando o Jó perde, ele se coloca numa situação, uma coisa é a gente falar dele, outra coisa é passar por que ele passou também, né? Imagina, perdeu tudo, agora o camarada está doente. Ele foi ferido na alma e agora está ferido no corpo. E chegam os amigos e querem ferir ele no espírito. Já pararam para pensar isso? Principalmente aquele teólogo último, o Eliú, né? É o mais novinho, que ficou por último para falar. É o último que falou, são 4, né? É o último, Bildade, Zofar, Zuíta, né? Bildade, Zofar, Zuíta e Eliú, acho que é os 4 nomes, né? O último acho que é Eliú, né? Acho que É o Eliú. Bildade, Zofar. É o teólogo moderno, né? O próprio Deus depois é que vai dar testemunho de Jó, né? Claro que sem antes fazer aquela pergunta, né? Sim. Vem cá, porque Jó faz aquele monte de pergunta. Poxa, Senhor, o que será que adianta mesmo ser tão fiel assim, né? Como você falou aí. Olha quanta coisa. Eu era respeitado, agora não me respeitam mais. Eu não sei o que tem. E perguntou, daqui a pouco o Senhor vai perguntar para ele. Então, já acabou de perguntar? Agora eu vou perguntar, você vai me responder. A primeira pergunta que Deus faz para Jó: onde você estava quando eu criava o firmamento? Os fundamentos da terra. Onde é que você estava? E Deus começa a fazer um monte de perguntas que não tem resposta, né? Não tem resposta. Para mostrar que é Deus que está no controle de todas as coisas, né? E quando Deus nos confronta, irmãos, a gente deixa de conhecer a Deus por aquilo que a gente ouve falar e a gente começa a conhecer a Deus porque nós vimos. E Ele vai dizer isso: eu te conhecia só de te ouvir falar. Agora, será que ele viu Deus, irmãos? Através dos fatos que aconteceram com ele. Ah, não tem como ver Deus. Moisés quis ver Deus, e olha que Moisés, pelo que dá a entender, só Moisés teve essa possibilidade de chegar tão perto de Deus assim, né? Tanto é que lá em Números capítulo 12, quando tem aquela briga lá da Miriam lá com Arão, por causa da mulher lá, aquela coisa toda, Deus vai falar assim: eu falo através de sonhos, de visões, falo do jeito que eu quiser, mas com Moisés, meu servo, boca a boca, face a face, né? Deus dá testemunho de Jó de novo depois, né? Lá no livro de Ezequiel, ainda que tivesse Noé, Jó e Daniel, né? Eu salvaria só os 3 e destruiria, lembra? Está escrito lá. Por que Deus usa a figura do Noé, Jó e Daniel? São os 3 homens mais justos da terra. O Noé assistiu à destruição de uma geração inteira. Daniel de uma nação. E o Jó de uma família. Noé não viu a destruição de toda a geração, toda a humanidade? Só sobrou ele, né? Quer dizer, ver não viu, porque tá dentro da arca. Né? O Daniel da nação e o outro lá, o Jó da família. Então o nosso Deus é um Deus que é da dimensão de todo o cosmos, né? De toda a humanidade, de toda a nação, também de uma família. A preocupação de Deus, né? Então a perseguição virá. E o fruto da perseguição é a perseverança, ou melhor, resistência. A pessoa que é perseverante, ela é resistente. É igual quando você quer fazer alguma coisa, o pessoal fala: não vai dar certo, eu vou fazer. Não vai dar certo, eu vou fazer. E não é assim, irmão, a oração não é assim. Você está olhando, não tem como dar certo na tua visão, tá? Meu Deus do céu, vai dar certo isso, mas eu vou orar. Eu vou orar. E quanto mais você ora, mais você vai vendo que não vai dar certo. Mas aí você continua orando. Daqui a pouco, irmãos, acontece uma reviravolta que você fala: mas como que aconteceu isso? Você não orou, pô?
Aconteceu. Outro detalhe, às vezes não vai acontecer como você acha que vai acontecer, mas a reviravolta vai acontecer. Às vezes Deus não muda a situação, Deus vai mudar você. A situação vai continuar a mesma, mas o taranto vai mudar. Rapaz. Vai mudar você a sua visão de enxergar. Né? Isso. De repente você está achando que estava errado, mas o errado era você. Aí você se adapta à situação e daquela adaptação Deus vai trabalhar. Então Deus tem muitas maneiras de falar com a gente, né? Então resistência, tá, irmão? Maturidade. Que mais? Ainda no capítulo 1, versículo 9 a 11, fala de pobreza e riqueza, né? Tiago. Este parágrafo brota do comentário que Tiago faz sobre a provação. A pobreza é uma adversidade extrema. O cristão pobre deve se regozijar em seu novo estado em Jesus Cristo. Este relacionamento deu-lhe verdadeira riqueza. Ele é um herdeiro de Deus e um co-herdeiro com Cristo. Um cristão rico, por outro lado, deve se regozijar porque em Cristo foi rebaixado ao nível onde os enganos da riqueza e a ansiedade de amontoá-las e retê-las já não está mais em primeiro lugar e nem mesmo é alvo de considerações relevantes. Você se lembra lá de Lucas capítulo 16, né? Do rico Lázaro, 16, né? Aí diz lá, e havia um homem rico que se vestia de púrpura e vivia regaladamente. Todos os dias, comia do bom e do melhor, né? Camarão, lagosta, picanha e tal. E também havia um outro chamado Lázaro. Eu estou fazendo um estudo nessa passagem aí, lá na língua original, e tem umas coisas bem interessantes que na nossa versão não está escrito assim, né? Lá está escrito, havia um homem rico. No original está escrito, e havia um homem que se achava rico. Já muda, mas ele era rico. Ele era rico. Só que a maneira que foi escrito, se achava rico. Não é bem achava rico, mas é algo parecido. É como se fosse assim. Pensava que fosse rico, algo assim. Mas embora fosse, ele era rico mesmo. Ele era rico. Só que quem escreveu, foi na inspiração do Espírito Santo, dá a entender que ele era rico. Mas ele era um rico que ele só tinha. Ele não era. Porque uma pessoa, Pedro, para ser, ela tem que ter nome. Ó, eu te chamei de Pedro. Eu não chamei de o rico, o pobre. Você tem um nome, porque o nome te faz a pessoa um ser. Você é um ser. Te dá uma identidade. O rico não tem nome. Perceberam que não tem nome? Mas o pobre tem. Lázaro. E a palavra azar, no hebraico, aí vai ficar lá, azar, aquele que Deus se lembra. Coisa, né? Então aquele que Deus se lembra queria comer das migalhas, pelo menos a migalha lá que caía da mesa do rico, mas aquele que achava que era rico nunca lhe deu nada. A quem Deus ajuda. Uma forma de nome hebraico, Eleazar. Lázaro, a quem Deus ajuda. A quem Deus ajuda. Né? E o outro não tem nome. Então, quando o rico perdeu a riqueza dele, ele perdeu tudo que ele tinha. O Lázaro, ele não tinha nada, mas ele era. Quem é, não perde. Porque para você ser, não precisa ter. E o Tiago aqui está falando exatamente isso. Essa riqueza desse mundo, isso é fugaz. Você que é pobre, se alegre que agora você é cordeiro do reino de Deus. Você é rico, fique triste por causa desse dinheiro aí, que não é isso que vai te dar riqueza. Alegre-se, pelo contrário, que agora a tua riqueza não é essa. A tua riqueza agora está com Cristo. E a certeza de um dia estar com Ele. Né? Depois ele vai falar que às vezes chega alguém pobre na congregação, você manda sentar lá atrás, chega alguém com um anelzão, e senta aqui na frente. E não são esses aí que levam vocês para o tribunal? Fica cafiando, dando boa vida para esse pessoal. São eles que te prejudicam. Então esse nosso conceito, né, de tratar o ser humano por aquilo que ele tem, Fazer acepção. é acepção. Né?
Aquele fedido que entra na igreja, vai pra lá, hoje é domingo, eu tomei até um banho, botei até um perfuminho, roupa nova hoje, né? Mas a igreja foi feita por causa dele. Não é por causa do cheiroso. E Jesus já falou isso, né? O médico não vem para quem está com saúde, ele vem para quem? O fedido. Doente, porque aquele que está fedido, ele está doente na alma. Ele perdeu o seu amor próprio. E mendigo tem tudo o mesmo cheiro, já viu? É porque nós somos iguais. Se eu ficar sem tomar banho, eu vou ficar igual a ele, mesmo cheiro. Até nisso, para Deus mostrar que nós somos iguais. Até na nossa imundície. Quantas vezes no máximo o senhor já ficou? Quantos dias no máximo o senhor já ficou sem tomar banho? Vamos brincar para frente? Rapaz, não, vou responder. Ele perguntou quanto tempo. Quanto foi o maior tempo que eu fiquei sem tomar banho? Olha, que eu me lembre, eu já trabalhei em navio que não tinha como tomar banho. Mas o máximo que eu fiquei sem tomar banho foram 2 dias, 3 dias. Graças a Deus eu nunca... Você já ficou mais? No inverno? Com certeza. Se ele perguntou, com certeza. Com certeza. Não, assim, no inverno, tá muito frio. Eu não vou mentir que já cheguei a dormir sem poder tomar um banho. Se ele fez a pergunta, pode ter certeza que ficou aí, ó. Ele já tinha a resposta dele, Já né? tinha, já. Ele queria comparar com o tempo que ele ficou sem tomar banho. Com certeza. Se ia ser mais de 10 dias igual a ele. Luciano. Mas vocês estão rindo, irmãos? Mas eu tava vendo esses dias um canal de uma americana brasileira. Eu não sei se ela é americana, filha de americano, mas ela é brasileira que já está há 20 anos nos Estados Unidos. Ela trabalha nessas casas de família lá, né? Eu não sei se quem viu isso aí. Aí ela falando exatamente sobre essa questão de tomar banho. Perguntaram, mas o americano não toma banho? Eu falei assim, depende, né? Depende do lugar e do clima também, né? Da exposição. Aí diz que o brasileiro, a gente tem que tomar muito banho porque a gente come muita comida temperada, ela falou, né? E realmente isso influencia, até alho, se você comer alho, se você pisar, se você botar um sapato com alho, um dedo de alho no sapato, daqui a pouco você tá com um bafo de alho. Sem comer o alho, sabia disso? Sério. Sério. Ele aquele vapor dele, os gases que ele solta, aquele óleo dele, ele impregna no corpo. Você não precisa comer, tá? Mas se comer é pior, né? Mas aí diz que o americano não come nada temperado, então ele pode dar para ficar mais tempo, porque fede menos. Ela dizendo, tá? Eu não sei, eu não vi, nunca cheirei americano fedido, né? Mas aí ela diz que já trabalhou em casa, que às vezes as crianças ficam 1 semana sem tomar banho. 15 dias, né, se for o inverno, e os pais acompanham. Na Europa é assim também, irmão. Por que você acha que lá na França inventaram o esmalte, né? É pra tampar as unhas sujas. Perfume também. Na época do inverno, eu tenho um irmão que já está 33 anos lá na Itália, né? A maioria das vezes que eu viajei para lá foi no inverno. Quando você entra num supermercado assim, aí tem umas pessoas assim, com os casacões. Rapaz, você passa perto, parece uma usina de Chernobyl, aquele cheiro assim. Radiando, né? Mas é costume, né? É costume. Mas diz que o brasileiro toma muito banho. Mas é bom tomar bastante banho, não faz mal não, né? Mas eu não sei quanto tempo o Fábio ficou sem tomar banho, não vai falar também. Não vai falar, né? Não é bobo. Vai falar. Recepção, andando aqui mais rápido um pouquinho, irmão, já o tempo aqui voa, né? Recepção da palavra, né? Há uma conexão possível entre esse parágrafo e o precedente, que antecede. A forte demonstração para que todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, pronto, por isso que Deus deu 2 ouvidos e uma boca só, né? Tem que ouvir mais, falar menos. Então, é uma recomendação. Despojando-vos de toda impureza, né? Considerando que a palavra é uma semente, deve ter um bom solo onde possa desenvolver. Acaba então, diz Tiago, com a impureza de toda sorte de males. Prosseguindo, o cristianismo é uma religião de ação. Por mais importante que seja ouvir, não se deve parar por aí. O fazer deve seguir-se ao ouvir. Ser apenas ouvinte é uma forma de engano próprio. Então nós temos que ouvir e fazer, né? Agir. Prosseguindo. O que eu botei aqui?
pode ler aí o versículo 25, 1:25? É que fala do espelho. Esse, acho que é o espelho 25 mesmo, né? Aquele, porém, É esse mesmo. É esse? aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da É o liberdade. 23. Deu ver o 23 e mais pra frente, por favor. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de que tal era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Obrigado, irmã. Eu não sei se vocês já olharam por essa perspectiva aqui. Ele está fazendo uma comparação da lei e da graça aqui. É um espelho. O espelho da lei, quando o camarada, a lei, ele usando a figura da lei, a lei de Moisés, né? Como espelho. Você olhando para a lei ela só mostrava o seu exterior. Então a pessoa a alma que pecasse morrerá. Não, eu pequei. Tudo bem. Então a lei espelhava o meu pecado ali, o meu exterior. Mas daqui a pouquinho o que acontecia? Tirava o espelho e esqueci. Vou pecar de novo. Então é algo constante. A lei, o espelho da graça, ele não é um espelho que vê o exterior. Ele é um espelho que olha o interior. Por isso que esse último versículo que a senhora leu aí, dá para repetir, mano? Esse último que a senhora leu aí, acho que é o 24? 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então, o que vê a lei, olha e esquece. O que aprendeu com Cristo, olhou e botou em prática e vai ser bem-aventurado. Espelho aí é uma metáfora, né? Porque a lei, irmãos, a lei que Deus deu lá para Moisés, até na lei a gente vê a graça de Deus, porque o povo não tinha um parâmetro. Então o Senhor deu a lei para colocar uma cerca para o povo não passar daqui para lá, para não fazer o que quisesse. Mas a lei, ela era ineficaz. Nós vimos na epístola passada de Hebreus, né? E a gente só vai entender a epístola aos Hebreus se ler Levítico. Então aquele 613 mandamentos não dá para cumprir. Eu cumpri 612, mas no 613, rapaz, não deu. Então você errou em todos. Que é o que o Tiago vai dizer, né? Então, Se pecar num ponto, já foi, né? E aí ele faz essa comparação do espelho, alguém que olhou, daqui a pouco é um ouvinte esquecido. Ele ouviu e esqueceu. Mas aquele que deixa-se ver no espelho, a visão interior, rapaz, o que importa não é a aparência, é o que está lá dentro. Eu tenho que mudar o que está dentro. A nossa transformação, irmãos, ela nunca pode começar de fora para dentro. A tentação é que vem de fora para dentro. A tentação de Jesus foi de fora para dentro. Primeiro veio Satanás e tentou a carne. Nós somos carne, alma e espírito, certo? O corpo, alma e espírito. Qual foi a primeira tentação que Satanás, a primeira seta? Transforma essas pedras em pão, que é o corpo. Segunda, sobe lá no pináculo, pula de lá. Quando você pular, inclusive está escrito, hein? Deus dará ordem aos anjos a seu respeito para que não tropece com o teu pé em pedra. Já pensou, Jesus? Você pulando lá do pináculo, lá de cima, você caindo, os anjos vindo te pegar. O sinédrio todo vai dizer, esse realmente é o cara, ó, mexer com o ego. Aí vem a terceira seta, que é no espírito. Olha, tudo aqui foi me entregue e será teu se adoração, prostrado me adorares. Então a tentação, ela vem de fora para dentro. A santificação tem que começar de dentro para fora. O que diz Tessalonicenses capítulo 5? E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente preservados para o dia da redenção, no dia da vinda do Senhor.
Então a transformação, não adianta pegar um camarada aí todo troncho, até um mendigo mesmo, veio para a igreja, você quer aceitar Jesus? Amém, aceitei, agora sou crente, então vou botar um terno nele com gravata, agora é crente, olha lá. Não, ele só está travestido. Tem que mudar lá dentro. É melhor, irmãos, não vai escandalizar que eu vou falar não. É melhor que venha aqui todo tatuado, com piercing, com brinco, mas venha chorando. Vem até com aquela transformação mundana, que a gente só de olhar, meu Deus, misericórdia. Não, mas é que Deus trabalhou e venha buscar uma transformação. Porque essa mudança de aparência, acabamos de ter aqui. Né? Não adianta. Bom, é a chamada lei da liberdade essa daí. E qual que é a verdadeira religião, irmãos? O autor agora vai dizer, né? A verdadeira religião não é só... O autor agora vai do não ouvir a mais fazer, né? Mais generalizado para o não simplesmente adorar, mas fazer mais específico. A palavra religioso significa dado às observâncias religiosas. Neste contexto ele se refere à frequência aos cultos e a outras observâncias religiosas. Mas será que é essa aí que é oração, esmola, jejum? Né? Será que é só isso, o homem religioso? O que ele vai dizer? Qual é a verdadeira religião? É cuidar das viúvas, dos órfãos, né? Então, não adianta nada você dizer que tem fé e você não tem obras. Logo depois, em seguida, ele vai falar sobre isso aí, né? Então, como é que eu demonstro a minha fé? Através das minhas obras. Mas não são essas obras que vão me salvar. Eu só tenho obras porque eu já fui salvo. Esse que é o entendimento, tá? Não é fazer para ser, fazer porque é. Não salvo pelas obras, mas para as obras. Para as obras, né? Que mais? Vamos mais para frente aqui, que já são 9:06. Aí, fé e obras, né? Capítulo 2, versículo 14, 26. Tiago não estava refutando a doutrina paulina da justificação pela fé. Nós já falamos. Mas antes, uma perversão dela. Paulo e Tiago usaram as palavras obras e justificação em sentido diferente. Esses serão discutidos no comentário, né? Se alguém disser que tem fé, então o uso do artigo definido com a palavra fé na última cláusula pode acaso semelhantemente fé salvá-lo? Não, a fé não pode salvar somente, né? Então tem que ter a obra também. Se eu não demonstrar a obra, não vai mostrar que eu fui transformado. Eu sou um homem de fé, sou uma mulher de fé. Mas não faz nada que demonstre essa fé. Eu continuo ainda iracundo. Está no mesmo espírito, hein? A fé, então, sob discussão, que não é fé, afinal de contas, além de ser inútil, é inaceitável, é morta. Então a fé tem que ter obra. Bom, então a nossa fé tem que ter obra. A gente vai ver lá naquelas bodas de Caná, né? Aquelas bodas de Caná, eles estavam muito preocupados com esse exterior. Você se lembra que tinham 6 talhas de água na frente da casa? Você já parou para pensar por que tinha 6 talhas? Porque não era a Bíblia, não era a lei que mandava colocar talha não, tá? Isso é tradição. Era a tradição. Porque nós temos a lei escrita, que é a Torá, e tem a lei oral. Essa lei oral que foi depois colocada no Talmud, é que dizia, olha, é bom que se coloque um vaso na frente da casa para você se purificar antes de sair e se purificar quando voltar da rua, antes de entrar em casa. Então você ia trabalhar, antes de trabalhar, tinha um jeito até, você pegava a água assim, fazia assim, deixava a água escorrer, né? Lavava a mão, o rosto, aquela coisa toda. Aí quando voltava do trabalho de novo, você se purificava, aquela coisa. E Jesus, certa vez, foi repreendido lá pelos religiosos, né? Seus discípulos não lavam as mãos para comer, não? A lei, a nossa tradição. Aí Jesus, rapaz, vocês seguem mais tradição do que palavra de Deus. O que faz mal não é o que entra, não, rapaz. Faz mal o que sai dessa boca de vocês aí, seu sepulcro caiado. Aí dava na madeirada logo, né? Aí lá no casamento de Caná, devia ser casa de gente já crente, né? Porque Jesus foi convidado. Bom, Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre, mas eram pessoas queridas, né? O vinho foi aquilo ali. O vinho, né? Mas aí, imagine
os jarros de vinho, de água que tinha na porta da casa, diz que era de 2 a 3 metretas. Ô mano, são 120 litros d'água. Cada uma era a força de água. Mais ou menos uns 600 litros de água ali, né? Não, 120 120 metretas, 120 litros cada. De 2 a 3 metretas cabia dentro. Então cabia de 100 a 120, de 90 a 120 litros d'água. Tá, vamos ficar com 100. Se tinha 6, tinha 600 litros. Não. Ah, sim. Era não. Total. Agora, uma informação. É Senhora? porque era um casamento aí, ia chegar muita gente ia É uma usar. pessoa muito querida. Amém. Amém, mano. Não tá errado não. Então, e outra coisa, se eles encher de água estadas, é que provavelmente Já tava só na laminha lá embaixo. Mas só quero trazer eu só quero trazer, nós estamos falando aqui de purificação, as pessoas que acham que é só o exterior, essas talhas, elas representam bem a religião. Porque as pessoas, elas achavam que só o fato de se lavar, porque a tradição mandava, ela já estava purificada. E Jesus vai mostrar nesse casamento que não é assim. E vou dizer outra coisa para os irmãos, talvez os irmãos nunca tenham ouvido falar isso aí. Isso não está na Bíblia, mas existe, como é que eu vou dizer? Existem comentários, né, a respeito disso. Existia judeu que era tão fanático com esse negócio de se purificar, como a gente sabe que tem até no nosso meio. Aquele fanatismo, tem que ser assim, né? Que eles não se contentavam só em se lavar. Sabe o que eles faziam? Eles entravam no vaso e lavavam tudo. chegava com as crianças e se lavava, enfiava a cabeça dentro assim, ó. Aí Jesus pega essa água com aquela laminha. só a boca. E a mãe chega, filho, o vinho acabou. E não vem com esse papo que era vinho sem. Nós já fizemos estudo lá. Sim. É vinho alcoólico. Porque quando o mestre Sala fala assim, geralmente se coloca o bom vinho, quando todos já beberam muito, e nós vimos que a palavra beberam muito é o quê? Estão bêbados. E suco de uva não deixa ninguém bêbado. Então Jesus transformou a mulher, a Maria, vai lá, meu filho, acabou o vinho. E Jesus dá aquela resposta, que muita gente, que resposta dura. Não, chamar de mulher é respeitoso. Jesus simplesmente falou, mamãe, casamento não é meu. Se fosse meu não ia faltar. Tem a ver com isso, não? Não foi desrespeito. Seria. Mais ou menos. Mas foi de forma respeitosa. Tipo assim, não, mamãe, poxa, meu casamento não é meu. Deixa que ele vai resolver, tipo assim, né? Aí, eu não sei se Maria deu uma piscadinha ou ele deu uma piscadinha pra Maria. Tá bom, mãe, né? Aí ela falou o quê? Fazer tudo. Vem cá, não tô botando palavra na Bíblia, não. Eu tô dizendo que pode ter acontecido, né? Mas enfim, fazer tudo que ele mandar. Aí o que Jesus mandou fazer? Trazer a talha. Se ele mandou trazer, ele mandou então tirar as talhas de lá. Concorda? Como? Sim. Tirar. Ele mandou trazer as talhas para encher. Não, ele mandou encher, ela disse fazer tudo quando ele disser. Sim. Aí eles encheram a água de talha. E tirar, aquelas talhas saíram de lá. Eu tenho certeza que aquelas talhas saíram de lá. Dá a entender que elas foram tiradas de lá. Não, mas ele não ordenou que as talhas fossem enchidas de água? Sim. Aí para isso eles tiveram que Tirar? Porque se eram 100, imagine um tonel. Ele tinha talha já de vinho, né? Ele tirou a talha que estava com água e encheu. O milagre não foi feito porque o recipiente do vinho eram os odres. Não, é o outro. Não é o odre. Em Marcos capítulo 2, versículo 22. Ninguém coloca vinho novo em odre novo, nem em outros velhos. Mas o vinho foi do grande. Sim, mas o milagre foi feito nas talhas. Só que o recipiente original de servir? Era dos odres. Marcos 2, 22. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Mas o vinho novo foi feito nesse da laminha. Sim, foi na talha. Foi. Foi feito. Certo. E até existe até uma pergunta, por que Jesus não usou os recipientes vazios para fazer isso? Ele mandou pegar aquelas lá. Por que ele mandou encher as talhas? E por que não usou os que estavam vazios? Essa é a pergunta. Aquela de lá então estava vazia, porque ele mandou encher.
Ah, então ele usou aqui Não, cheia já. as talhas, no caso. As talhas. Ela ou estava vazia ou estava com água pela metade. São duas. Mas aquela água, eu só estou trazendo a informação de que aquela água era para se lavar. Se lavar. Era água suja. E que, portanto, estava suja. Se tivesse... E não está escrito que ele mandou lavar. Sim. Ele mandou encher de água, ou seja, misturou a laminha com água nova. Vai embora. E aí a água agora virou vinho. Virou vinho. Agora as pessoas não podem se lavar naquilo. Pode? Não. Porque virou vinho. Então se não posso lavar, eu não posso entrar. Já parar para pensar nisso? Não tem como entrar, porque como é que eu vou entrar imundo? Mas aí que está o X da questão. A Bíblia não diz, mas aí não é pecado você imaginar. As pessoas agora estão tomando um vinho novo. Imagina agora convidados que chegaram atrasados, chegaram depois que o vinho acabou, estão todos lá. Oh, mas cadê o... Tem que lavar. Não! Pode vir. Precisa mais não. Acabou. Não, mas não dá. Não. Rapaz, você tá perdendo. Vem cá. Não, mas a água. A água. Se não tiver talha, eu não entro. E o pessoal lá dentro. Venha, rapaz. Vocês estão perdendo a oportunidade. Isso aí já passou esse tempo. O homem que está aqui nos ensina que não é mais por aquilo que a gente lava, o que está pelo lado de fora, mas é pelo que ele está fazendo lá de dentro. Eita, ó. Pastor Taranto, Lei, graças a Deus. escuta, uma curiosidade. Uma curiosidade. Capítulo 2, versículo 11 do Evangelho de João, está escrito: e Jesus principiou os seus sinais e seus discípulos creram nele. Caná da Galileia, verdadeiro milagre, transformação da água em vinho. Texto que nós estamos citando. Uma curiosidade: o vinho acaba. Maria havia sido convidada juntamente Jesus com seus discípulos. Tá. Uma pergunta que eu faço: quando Maria, conhecedora de que o vinho havia acabado, se volta para Jesus e diz para ele: o vinho acabou, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A pergunta que eu faço, chegado nesse ponto, é o seguinte: por que Maria, qual seria na sua Maria estava, ela faz essa pergunta absolutamente consciente, na certeza de que ele faria um milagre ali, ou existiria uma provável hipótese de ela ter dito isso para Jesus com outra intenção? Eu acredito De que, por exemplo, sei lá, uma curiosidade que quando eu leio esse texto, será que ela realmente fala isso para Jesus com a certeza de que realmente ele iria fazer? Porque até então, pelo menos o que a gente encontra nos evangelhos, Jesus não fazia um milagre. É tanto que o versículo 11 vai dizer: Jesus principiou os seus sinais, os seus discípulos creram nele. Versículo 11. Certo. Uma curiosidade vem dentro de mim. Ele principia os seus sinais de maneira pública, de maneira para todas as pessoas. Seria errado acreditar na hipótese, na possibilidade de que, levando em consideração o que Maria diz para Jesus, pensando na convicção que ela está tendo de não, ele vai fazer um milagre. Seria errado acreditar na possibilidade de que privadamente, porque ali é público, Jesus principia os seus sinais publicamente. Existe alguma possibilidade de entre ocultamente, não de maneira pública? Sim. Entendi. Existe alguma possibilidade de Jesus já ter feito algo extraordinário, algum milagre que evidentemente não está registrado, entendeu? Aí está nos apócrifos. Não, sim, não. Ele citou o exemplo do passarinho ali. Ele citou o exemplo do passarinho ali. Só que a Bíblia é clara em dizer no versículo 11 que ele é ali que ele começa. É ali que Jesus A festa é maravilhosa. Rapaz, você não foi antes. Qual é a pergunta? Não, a pergunta é a seguinte, porque só me dá a entender, que no privado ele já tinha feito. Não, A um ponto que ela está consciente. Peraí. Porque fora esse algo extraordinário,
você Que chegou acontece, o nela milagre porque que ela acontece sabia quando ele que está na ele era- Galileia, acontece quando ele está com 12 anos. A dúvida é teologicamente totalmente pertinente. É pertinente, eu já pensei isso aí também já. E tem inclusive pessoas que defendem que já tinha feito milagre antes. Mas não de maneira pública. Mas não evidentemente. temos base escriturística para afirmar isso. E olha só, João capítulo 25, nem tudo que Jesus fez está escrito. Como? Peça- Que peça? A peça do Pedro ali não foi antes do casamento? Não, Qual? o casamento foi o primeiro. Foi primeiro. Versículo 11, pode pegar aí, ó. E Jesus Não, princípio, versículo 11, É, Jesus São principou, ele começa ali, de maneira público. Sim. Mas será que existe a possibilidade de no privado, a um ponto que ela... Mas eu acho que Chega ele de falar. não Tá precisava bom. fazer, Jesus não precisava fazer milagre. Primeiro, ele é um milagre. Que ela já teve e concebeu ele de forma miraculosa. Não, sim, de fato. Tudo que acontecia com Jesus, você já percebeu que a Bíblia diz, e ela guardava isso, no seu Coração. Teve a profecia lá da Ana, do Simeão. O Simeão. Teve Jesus falando com 12 anos lá, com os doutores. Certo. Maria, porra. Só daí, ó. Só que raciocinar, só daí até esse momento aqui, no capítulo 2, 18 anos se 18 passam. anos. 18 anos se passam. Sim. A minha curiosidade é essa. Será que não existiu no privado? Tá entendendo? Será que Ao ponto de ela chegar, pô, ele começa. E outra coisa, eu posso estar errado, mas na minha análise, o colégio apostólico não estava completo ainda. Quando o texto diz assim, ó. Porque eu lendo de forma cronológica, eu observo assim, eu cheguei a essa conclusão. O colégio apostólico não estava totalmente concluído. Embora o texto diga que Maria havia sido convidada, e juntamente com ela Jesus e os seus discípulos. Todavia, Não diz que eram todos. Não diz que eram todos. O colégio apostólico, na sua plenitude, não estava completo. O coro não estava fechado. Então, eu tenho essa curiosidade. Será que, levando em consideração essa certeza que ela, Vamos procurar, na próxima aula a gente traz. no privado, será que Vamos procurar. alguma coisa? Mas não temos Não, base. sim, de fato, não tem. Capítulo 3, esse que todo mundo gosta, né? A língua. Quando fala de Tiago, o pessoal já vem logo na língua, né? Primeiro Tiago adverte seus leitores de que não devem ficar muito ansiosos para ensinarem por causa da responsabilidade que envolve. Você sabe que entre os judeus, todo mundo queria ser mestre, porque os judeus, para você ser mestre lá em Israel, você tinha que ser uma pessoa de idade, né? Tanto é que até o apóstolo, como é que eu vou dizer assim, não apostolado, mas a liderança de Timóteo foi questionada muitas vezes por judeus que se converteram, porque ele era muito novo. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, ninguém despreze a tua mocidade. Em outras palavras, Paulo está dizendo, não fica sendo constrangido aí porque você é mais novo não, porque os velha guarda lá, você é novo. Eu estou falando coisa que eu já passei. Eu terminei o seminário eu fui fazer seminário com 25 anos por ali. Com 29 eu já estava formado no seminário. Na época era 4 anos que a gente fazia, né? Era aula todo dia. Aí eu comecei a dar aula na Breia, pequenininha lá no Rio. Me botaram de professor dos adultos lá, dos obreiros, olha só. E eu novo, 29 anos acho que, e uns velha guarda lá, tudo. Aí o cara perguntou assim, um obreiro antigão lá, quem é que professor hoje? Eu falei assim, é o nem presbítero era o irmão Tarano, o coroinha. Aí o cara falou assim, o que a gente tem que aprender com esses moços aí? Assim mesmo. Então tem essa, né? Tem. Bom tempo aqui que eu tinha me ensinado. Agora eu tô com 60, né? Agora eu que tô no lugar dele, velha guarda, né? Tava na marinha já? Já. Fui marinha com 18, né? Isso aqui já existia, você imagina aí há quase 2.000 anos. Não é? Pois é, né? Então tropeçamos em muitas coisas, mas os erros mais difíceis de evitarmos são aqueles que envolvem a língua. O problema da língua, irmãos, é uma vez que a gente falou, não tem como desfalar. Ainda que você peça perdão, claro que a gente vai perdoar, né? Mas fica aquela... Eu estou dizendo eu, que sou pecador, miserável. Vocês são santos, né? Eu estou me confessando aqui com vocês. Com vocês não acontece isso, mas comigo acontece. Mas tem que perdoar, a gente perdoa. Mas às vezes o negócio é tão grave, a gente vai perdoar, tá perdoado. Mas uma certa vez alguém falou assim, irmão, tem pecado que é igual prego. Você bate na madeira,
prego é o pecado. Aí você perdoa, tira o prego, mas a marca tá lá. Você não pode ver aquele buraco. Não, mas não pode, tá, irmão? Tem que perdoar e aquele buraco não existe. Passa a massa. Né? Passa a massa e lixa. Sumiu. E olha, irmão, para perdoar é só poder do Espírito Santo de Deus. Porque o homem perdoar não. Foi justamente nesse ponto que os discípulos pediram que Jesus acrescentasse a fé. Jesus, se o meu irmão vier pecar... Aquele carcará do teu amigo do Pedro lá falou assim: tá bom, Jesus, até 7. Isso. Quer dizer, 7 ainda, Ainda vai. Não, Pedro, não é 7 não. 70 vezes 7, mas não dá. Não falou isso. Aí não, né? Mas essa pergunta dele é maliciosa, irmão. Tá, até 7. Mas eu li uma vez que era porque ele fez essa afirmação porque os rabinos ensinavam que se podia perdoar até 7 vezes. Então, Pelo menos eu li uma vez. Mas era costume, com certeza. Mas porque é o máximo, né? Até 7. 7 já tava bom, né? 7 é o número É, É o número da frente. 7. Deu, né? Seria diário. Diário seria. Como se fosse. Digo-vos que 70 vezes 7, né? 70 vezes 70, 7 é vai dar 490. 490. Ele fez esse cálculo lá, né? 490 dividido pela quantidade dividido. A gente fez, né? Uma vez a cada 2 pontos alguma coisa minuto. Foi? A ordem de Deus ao homem lá em Gênesis 1:26, né, para dominar os peixes do mar. Então o homem consegue dominar peixe, dominar leão, o homem domina tigre, domina um rio e faz a maior represa do mundo, que está aqui perto, aqui em Itaipu, mas não domina a língua. E às vezes a língua aí no questão, às vezes você nem falou nada, mas você mandou um zap. Falou através dos dedos. Tá falando. A língua, o cara fala tanto que até a língua dele fala no dedo. E a gente tem visto problemas, saiu até morte já, irmão, por causa de mensaginha de WhatsApp, hein? Casamento destruído, namoro desmanchado, ministério esbagaçado por causa de negocinho de WhatsApp. Porque nem tudo que você escreve é o que a pessoa vai entender, sabia disso? É complicado isso aí. Todo mundo já deve ter passado por isso, tá no grupo, você bota uma coisa. Ah, o irmão tá dizendo que é isso aqui. Não, eu não falei isso. E tá escrito lá que eu não... Ah, eu imaginei que fosse. Não, irmão, pelo amor de Deus, nada a ver. A ver no grupo da família também. Ixi, da família essa Você quer ver na época da eleição, né? Meu Deus do céu. Aí tem parente que não fala com a gente até hoje. Não tem nada a ver. Faz o L. O apóstolo Tiago vai falar sobre as duas sabedorias, né? Quais são as duas sabedorias? A terrena e a divina, né? Ele vai falar do sábio, que é o Sófos, né? Então ele vai falar, embora toda a epístola de Tiago seja uma literatura sobre a sabedoria, esta Sófia é sabedoria, né? Só foi expressamente mencionada nesta passagem 1:5. Importante que a ideia judia não grega sobre a sabedoria seja mantida em mente. Aí um tal de Hort, né, que é um comentarista, define a sabedoria em Tiago como a capacitação do coração e mente necessária para uma conduta justa. Sábio é o termo técnico para mestre e entendido para o conhecimento especial. Através do código proceder, através do condigno proceder, o sábio deve demonstrar em mansidão de sabedoria suas obras. O orgulho do conhecimento sempre tem sido o pecado costumeiro dos mestres profissionais. O mestre que é mestre mesmo, irmãos, ele não fica demonstrando que sabe. Ele fica calado. A minha avó já dizia, lata cheia não faz barulho. Agora, lata vazia, meu irmão, é uma barulheira só, né? Não tem nada. Mas faz o alarde. É porque louvado seja eu. É aquela... Vou falar de mim, né? Eu pregando lá, falar mais de mim do que da Bíblia. O pessoal já vê logo, fica doente, é doente. Não, você pode falar de experiências, é uma experiência que vai edificar, tudo bem. Ah, não, porque as coisas não funcionam sem mim, eu sou o cara, sou o rei da cocada preta e branca, e da marrom também. Aí não, pô. Pagar, né, mano?
Fala também do orgulho e inveja, versículo 14, né?